Pernambuco Esportivo. Estamos chegando com as esportivas. O Esporte Clube do Recife, jogando no último sábado, venceu o Novo Horizontino por 1-0, jogando na Ilha do Retiro. Jogo bastante equilibrado, com as duas equipes se estudando durante toda a partida. O Sport venceu com Renan Eduardo, depois Everton, Rafael Thierry, Sabino e Filipinho, depois Vitor Gabriel, Ronaldo Henrique, Fábio Mateus, depois Fabinho e Alan Ruiz, depois Felipe, Edinho, depois Facundo Labambeira e Wagner Love e Luciano Juba. Vamos ouvir a palavra do técnico Enderson Moreira falando sobre a vitória diante do Novo Horizontino. O jogo era muito difícil. A gente tinha muita noção disso. Se a gente tivesse tido talvez mais tempo, a gente poderia ter preparado estrategicamente alguma coisa diferente. Só que mal a gente conseguiu estar em condições de jogar. Não só nós, como o Novo Horizontino também. As duas equipes. Você vê que no finalzinho ali tá todo mundo. O time dele teve atletas que saíram com cãibra. Nós tivemos jogadores no final, todo mundo caído ali pelo esforço que foi feito. Porque nós tivemos um jogo muito difícil contra o Vila Nova lá, né? Com umidade do ar bem baixa, que é uma coisa que traz muito desconforto para quem está acostumado com um clima mais úmido, né? Talvez as pessoas não tenham noção disso, né? Como é que é diferente, assim. Vai fazer uma corrida de 5 km aqui e fazer uns 5 km lá para você ver a diferença. Tem hora que você vai puxar o ar, parece que não vem, entendeu? Então a gente tentou preparar da melhor forma possível. E se eu posso fazer, eu fiz esse comentário com os atletas, é que eu acho que depois do gol, a gente poderia ter trabalhado melhor a bola. A gente teve possibilidade para isso. Acho que a gente entrou numa rota assim de querer administrar o resultado, segurar o resultado, e aí nós acabamos desperdiçando várias situações que a gente poderia ter mantido a posse, ter jogado, ter feito os caras correrem um pouquinho atrás da gente, mas é aquele lado onde o emocional às vezes fala mais alto do que o racional, né? A racionalidade ela cai em virtude daquela coisa de, vamos segurar o resultado já tá aqui, 1-0. Então eu acho que a gente poderia ter sustentado um pouquinho melhor. Aí a palavra de Enderson Moreira. E o Sport jogou com seu novo uniforme Esporte Fino, em homenagem ao escritor rubro-negro Ariano Suassuna. O Leão volta a campo na próxima sexta-feira para enfrentar a Tombense, jogando na cidade de Murié, em Minas Gerais. E na outra sexta-feira, dia 18, enfrenta o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, na cidade de Campinas. O Santa Cruz Futebol Clube continua vivendo dias de turbulências e confrontos entre o Executivo e o Conselho Deliberativo. Isso porque a Justiça acatou o pedido e o presidente do Conselho e o presidente da comissão da SAF voltaram aos seus respectivos cargos. Marino Abreu e Eduardo Cavalcante estavam afastados dos seus cargos há 2 meses. E a reunião do Conselho, que estava marcada para sexta-feira passada, foi cancelada e está suspensa até o julgamento do recurso. E a palavra de ordem no Arruda é SAF, Sociedade Anônima no Futebol. Vamos ouvir a palavra do Dr. Lucas Cavalcante, um dos responsáveis pela SAF no Santa Cruz. Ele fala sobre como fica o comprador via SAF e como ficam os direitos do sócio do clube. Assim como os investidores costumam analisar, o que a gente chama até de due diligence, fazer uma análise de uma compra do ativo que está sendo comprado, e aqui o ativo seria o Santa Cruz, o futebol do Santa Cruz, o inverso também deve ser feito e está sendo feito. Então a análise do perfil do comprador, capacidade financeira, econômica, capacidade de gestão, experiência prévia, tudo isso é feito para que assegure ao torcedor coral, ao torcedor Santa Cruz, que o investidor tenha a capacidade plena de conseguir reverter o quadro que a gente está hoje e trazer resultado esportivo de forma mais proveitosa para o clube. Na verdade, a SAF ela transfere parte dos ativos para a SAF, que é chamada, que é a Sociedade Anônima de Futebol. Vai continuar existindo a associação. Então é como se fosse existir 2 Santa Cruz.
o Santa Cruz Associação e o Santa Cruz SAF. O SAF, na SAF, vai estar o futebol, o direito até dos torcedores, enfim, e todos os ativos que vão lá do futebol, e na associação permanece o clube social. Aí a palavra do Dr. Lucas Cavalcante. Lembrando que a decisão favorável a Marino Abreu e Eduardo Cavalcante aconteceu 24 horas depois da entrada do recurso dos advogados da diretoria pedindo o afastamento dos dois em definitivo do Conselho Deliberativo do clube. O Clube Náutico Capibaribe, jogando ontem nos aflitos, empatou com o CSA em 0-0 pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Náutico se ouve bem, principalmente no primeiro tempo, perdendo algumas oportunidades de vencer o jogo. O Náutico empatou com Wagner, Vitor Ferraz, Richardson, Denilson e Renan Siqueira, Elton, Eduardo e Souza, Berguinho, Polvigeiro e Jean. Vamos ouvir a palavra do técnico Fernando Marchiori falando sobre o empate diante do CSA ontem nos aflitos. Eu acredito que o primeiro tempo os números falam por si só. Nós tivemos 15 escanteios no jogo contra 2. Nós tivemos 54, 55% de posse de bola. Nós tivemos 6 finalizações dentro do gol. Faltou a competência. Faltou nós termos, a felicidade de fazermos o gol. Eles não deram um chute no nosso gol, na teoria, no primeiro tempo. Nós tivemos o controle total do jogo. Total. Criamos pelo lado, criamos por dentro, tivemos circulação, tivemos a posse, eles abriram, roubamos bola, tivemos transição, nós tivemos tudo. Então faltou a situação do gol, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo eu acredito que eles se ajeitaram ali um pouco mais e aí se tornou um jogo equilibrado. Vai passando o tempo, a gente naquela, muitas vezes uma afobação para querer a vitória, o resultado, com uma atmosfera maravilhosa da nossa torcida, então nós queríamos de qualquer maneira isso dentro de casa. Mas tem do outro lado adversário tudo, e sem tirar o mérito do goleiro deles, que o goleiro deles pegou hoje, foi brincadeira. Então, assim, são coisas do futebol que muitas vezes a gente só quer olhar e o resultado que a gente sabe que é o importante pela pontuação. Mas a partida que a equipe fez, principalmente o primeiro tempo, foi um dos melhores desempenhos, ou se não o melhor que nós tivemos desde a minha chegada aqui, com toda a certeza do mundo. E dentro do que você falou, o que nós quisemos com essas modificações, é deixar claro. O Jean Mangabeira, ele é um primeiro volante de contenção, ele é marcador, e o Elton, a diferença é que é um propositor, é um organizador, ele controla esse jogo. Então o Edu é um segundo volante que tem uma boa mobilidade. Nós hoje queríamos dentro de casa o quê? Uma equipe mais ofensiva com a bola, para arriscarmos mais, para agredirmos mais o adversário, e isso nós conseguimos. Então só faltou a felicidade aí de termos concluído com um gol que não conseguimos atingir isso. Aí a palavra de Fernando Marchiori. O Náutico continua no G8 na Série C com 25 pontos ganhos na tabela de classificação. Próximo jogo do Timbu será no próximo domingo diante do Paysandu, e o jogo será em Belém do Pará. Da agência Rádio Sei de Notícias, reportagem Pedro Luiz.